E a outra forma de reprodução é através da inseminação artificial. Inseminação artificial é uma biotécnica de reprodução. Inseminação artificial já parece uma coisa assim bem mais tecnológica, né? E realmente atualmente está bem mais comum esse tipo de técnica dentro dos sistemas de produção. Lá no CTF vocês viram que não precisa, porque tem uma quantidade até boa de reprodutores para as matrizes, então dispensa esse tipo, no caso dos bovinos, lá existe, né, o uso da inseminação artificial, então pode ser outra forma. E que no caso da inseminação, o objetivo é aumentar, né, maximizar o uso dos ejaculados, mantendo ou melhorando a eficiência reprodutiva e produtiva em relação à monta natural. O que isso significa? Vamos imaginar que uma cobertura que o animal faz com a fêmea, se eu coletar aquele sêmen daquela cobertura, eu consigo diluir para uma única dose ser capaz de fertilizar uma quantidade maior de fêmeas. Então, aquele número de 1 para 30, 1 para 50 que eu tinha falado para vocês na monta controlada, eu consigo aumentar para 100, vamos dizer assim, com relação ao uso da inseminação artificial. Para que eu faça a inseminação artificial, ela requer algumas estruturas mais aprimoradas. Então, vamos dizer assim, eu crio no fundo do quintal, eu quero fazer a inseminação artificial. Melhor não fazer. Por quê? Eu preciso ter uma baia adequada, preciso ter um ambiente mais limpo, bem mais controlado, bem mais desinfetado. Então, a inseminação exige uma estrutura mais aprimorada dentro do ambiente e vai consistir de 3 etapas: coleta do sêmen, a avaliação desse sêmen e preparo das doses e a inseminação na fêmea. Com relação à coleta do sêmen, como vocês estão vendo aqui, tem essa estrutura parecendo uma cela, que é o que a gente chama de manequim. Esse manequim, geralmente, aqui está mostrando só a hora da coleta, mas geralmente coloca uma fêmea aqui próximo. Esse reprodutor, ele vai subir no manequim, e aí na hora que ele exteriorizar o pênis, o manejador vai pegar com a ajuda desse vasilhame aqui, vai coletar o sêmen que ele vai ejetar. Requer uma atenção grande, uma agilidade de quem for fazer essa coleta e um cuidado muito grande. Lembrando dos cuidados com a limpeza do órgão genital do reprodutor, para não correr o risco de contaminar esse sêmen que for coletado. E aí é que vocês veem que o animal fica numa posição bem confortável, né, que debruçado sobre esse manequim, enquanto o manejador fica aqui coletando o sêmen. Aqui mostrando em outra... Professor, Oi? acho, porque ele só sobe na presença da fêmea, mas ou pelo cheiro da urina ele vai também? Então, depende do treinamento do animal. No começo, você tem que ficar com a fêmeazinha por ali, por perto, uma fêmea de preferência no cio, para que ele tenha esse maior interesse. A partir do instante que esse animal vai sendo treinado, cria o costume de fazer essa coleta, aí você não precisa mais dessa coisa toda. Ele vê o meu manequim, ele já sabe que é para fazer coleta, ele já vai normalmente, que é criada por condição. No início você precisa treinar um animal realmente. Depois ele começa a fazer isso de uma forma bem mais tranquila. Aqui você já vê em uma outra condição, o tipo de... esse tipo de vasilhame aqui, a gente chama, tem uma estruturazinha na ponta que a gente chama de vagina artificial. Então, que ela tem uma temperatura próxima da temperatura que estaria a vagina da matriz, para que o animal não estranhe na hora que ele for fazer a deposição do sêmen. Senão, ele não vai fazer. É a mesma coisa que a gente observa quando é para fazer coleta de sêmen de bovino ou de caprino, enfim, das espécies que normalmente é feito coleta de sêmen. Tem que ter essa estrutura, tem uma temperatura, até para a própria conservação do sêmen, uma temperatura próxima da temperatura do corpo da matriz, para que essa coleta seja bem sucedida. Depois de coletado esse sêmen, ele vai ser levado para fazer uma avaliação desse sêmen, a qualidade dele e o preparo das doses. Esse preparo das doses vai ser dependente de quê? Vai ser dependente do volume de material, da quantidade de espermatozoides por ml, e dentro desses aspectos também essas questões, né, como cor, o odor, o aspecto, porque o sêmen do suíno ele vai ter características distintas com relação a essa condição de cor, de odor
e de aspecto. Se tiver fora desse padrão, ou o animal não está com sêmen muito bacana, e aí vai ter que ser descartado, ou ele apresenta uma quantidade de material, né, de espermatozoides menor do que o que é interessante. Se tiver menos doses eu vou produzir. Se tiver mais, eu posso diluir uma quantidade maior de doses. Em seguida, é feita a avaliação microscópica. A avaliação microscópica consiste na observação dos espermatozoides. Então, eu vou verificar se esses espermatozoides estão todos bem formados. Motilidade é a capacidade de movimentação desses espermatozoides. Tem que ver a forma como eles nadam. Interessante é que eles têm uma movimentação mais fluida, tenham vigor, quer dizer, uma boa resistência durante o período em que ele faz esse percurso, porque vocês imaginem, a partir do instante em que ele é plantado lá dentro do trato reprodutivo da fêmea, ele tem que nadar, ele tem que percorrer um percurso, que para um espermatozoide, vamos imaginar que é bem longo, e que ele tem que chegar com vigor, com força, para poder entrar no óvulo da matriz. Então, se esse espermatozoide ele tem um vigor baixo, quer dizer, ele é fraquinho, ou se ele fica nadando em círculo, ele não vai conseguir fazer isso de uma forma bem sucedida. Com relação ao preparo das doses, eu disse para vocês, vai depender, né, a quantidade de doses que eu vou utilizar vai depender dessas avaliações microscópicas e das avaliações macroscópicas. De acordo com a densidade de espermatozoide, de acordo com a condição, né, o volume de sêmen que esse animal produziu, eu faço essa diluição. Existem soluções que são preparadas para fazer essa solução. Geralmente são soluções de pH neutro. Em alguns experimentos já foi utilizado clara de ovo e água de coco, né, como formas naturais de você, para fazer essa diluição do líquido espermático, que aí isso pode baratear um pouco o custo, mas é claro, tem que levar em consideração não somente a questão do preço, mas a questão da viabilidade. É eu fazer essa diluição e esse material diluído, ele ter a capacidade de se preservar por um determinado período de tempo e além do tempo, a questão de ser capaz de fertilizar bem as fêmeas. Depois de feita a diluição, é feito o invase, né? Que o invase nada mais é do que colocar o líquido diluído dentro desses saquinhos. Esse saco é o material que vai ser utilizado para aplicar a dose de sêmen na matriz. Aqui alguns modelos de instrumentos para inseminação. Aí aqui a gente vê um modelo mais completo. Ó. Essa bisnaguinha aqui seria o lugar onde fica depositado o sêmen, o sêmen diluído. Aí tem esse canalzinho que passa por dentro desse bastão e que nessa pontinha aqui seria despejado o sêmen diluído. Então, essa estrutura aqui, ela é introduzida na vagina da matriz. Como vocês veem, na ponta tem esse formato espiralado para tentar simular o formato do pênis do macho suíno, só que geralmente tem sido mais utilizado esse formato atualmente, até mais do que esses aqui que tem um formato mais parecido com o formato do pênis do suíno. Mas a ideia é essa, pessoal, tem essa bisnaguinha aqui com sêmen diluído e essa estrutura serve de canal para a penetração dentro da vagina da fêmea e a deposição do sêmen. Aqui mostrando como é que fica, vendo por dentro, aquela estruturazinha passa pela vulva. Tem que ter um cuidado, pessoal, quem for fazer a inseminação, ao passar por essa parte aqui, passar sempre, colocar de baixo para cima, para evitar alcançar a cervix. Então, geralmente, quando vai fazer a aplicação, faz a aplicação da parte de baixo no sentido de cima, porque quando eu coloco o catéter vindo de baixo para cima, ele vai passar por aqui, por essa parede superior, evitando entrar aqui na bexiga. Chegou aqui, vocês veem aqui onde tem a cervix. Aqui está a bolsinha com, né, a bisnaguinha com o sêmen diluído. Ocorre a deposição. Essa imagem aqui é bem legal porque é mostrando o trato reprodutivo da fêmea do lado de dentro, internamente. Essas estruturas aqui mais escuras são a cervix da fêmea.
E aí vocês veem que tem esse formato meio espiralado, e aí aqui a ponta do catéter. Ele tem esse formatinho meio arredondado e tem esse ganchinho. Isso facilita, na hora que ele passa por um anel desse da cervix, ele não volta. E aí ele consegue garantir a fixação dele nesse local para ter uma deposição mais eficiente do sêmen. Aí aqui a gente vê como é que seria, né? Por exemplo, aqui o catéter, a deposição do sêmen até chegar no córneo uterino, e aqui se fosse o pênis do suíno. Quer dizer, a ideia da inseminação artificial é tentar atingir uma eficiência de deposição de material espermático o mais próximo possível daquilo que a gente observa dentro da cobertura natural. Então, esse é o objetivo. Eu conseguir ter uma eficiência de aplicação da dose o mais próximo possível daquilo que ocorre na monta natural. Quanto mais distante dessa região aqui você tiver, menor é a tua capacidade de fertilização dessa fêmea. Então, quando vai fazer isso, tem que ter uma boa penetração para poder chegar bem fácil dentro desse ambiente. Aqui uma imagem para mostrar para vocês também, uma fêmea sendo preparada para ser inseminada artificialmente. A fêmea já aceitou a monta, vocês veem que ela nem dentro de uma baia mais apertada está, e ainda assim ela aceita bem essa aplicação, porque é um animal que já está adaptado e porque ela está apta à monta. Então ela não vai ter rejeição com relação a isso, ela consegue aceitar de uma forma bem mais tranquila. Aí já em algumas granjas a gente vê essa condição aqui, as fêmeas dentro das baias e fica com essa cinta, e na ponta dessa cinta tem esse ganchinho. Esse ganchinho vai servir justamente para segurar a bisnaga com o sêmen diluído, porque como vocês estão vendo aqui, ó, é só um manejador para uma grande quantidade de fêmeas. E aí vocês imaginam, ele tem que ficar só nessa fêmea segurando até todo esse conteúdo que está aqui de sêmen diluído ser depositado dentro da cervix da fêmea, né? Vai levar muito tempo. Então, para ele poder otimizar o trabalho dele, fazer isso de uma forma mais prática, como é que ele faz? Coloca essa cinta, aplica o catéter e deixa a bisnaguinha correndo de forma natural, que seria mais ou menos o que aconteceria se o macho fizesse a cobertura natural, ou a monta controlada. Seria mais ou menos nesse mesmo sentido. Aqui, uma das vantagens da inseminação artificial, você consegue diminuir o número de reprodutores, ó, como eu falei para vocês, um reprodutor para até 100 matrizes, então, quer dizer, fica bem interessante o uso, sem contar que você não precisa contar só com um reprodutor, você pode ter diferentes materiais genéticos dentro da tua fazenda, sem a necessidade de ter aquele animal para manter. Você compra a dose de sêmen e você tem o animal que você quiser, né? Vai ter filhos do animal que você quiser lá dentro da fazenda. Tem uma maior segurança sanitária, como vocês viram, o risco de transmissão de doença é bem mais baixo, porque você não tem o contato do macho, e toda coisa que você vai ter contato com a fêmea, você tem que trabalhar com a higienização muito bem feita. Então, tem essa vantagem também. Dá para reconhecer também, quando eu faço a coleta do sêmen, machos que têm uma fertilidade baixa, né, ou subférteis, ou até animais inférteis. Quer dizer, tá lá aquele animal bonitão, todo bem aprumado, e a fêmea sem prenhar. Muitas vezes a culpa é o macho, que não tem uma fertilidade boa ou que não tem fertilidade nenhuma. A partir do instante que isso acontece, você acaba perdendo um pouquinho dessa capacidade. Com as avaliações microscópicas e macroscópicas que são feitas para a inseminação artificial, você consegue identificar facilmente esses animais que não têm essa capacidade. Algumas limitações da inseminação, né? Nem tudo são flores. Precisa de uma estrutura laboratorial mínima, você tem que ter uma estrutura com um microscópio, com uma balança, com alguns equipamentos para poder fazer esse trabalho. Caso queira fazer todo o processo dentro da fazenda. Lá na fazenda do CTF, o João Mendes tem lá montadinho um laboratório de inseminação artificial, que ele usa para os bovinos, para os suínos. Eu não recordo, ou pelo menos não consultei com ele, se ele faz esse uso também para suíno. Exige mão de obra qualificada, daí a importância de vocês
se tiverem interesse dentro dessa área, de se especializarem, fazer uma boa qualificação, porque o mercado exige uma qualificação boa para trabalhar nesse sentido, e não é trabalho para qualquer pessoa. Às vezes a gente vendo aqui no material, professor, isso é bem simples, é pegar uma canequinha, segurar ali a coleta do sêmen, depois diluir e coloca lá na fêmea também. Não é simples assim. E toda uma técnica que eu estou tentando mostrar de uma forma mais simples possível como é que ocorre, que exige bastante conhecimento e bastante capacitação prática também. O tempo de conservação do sêmen, ele tem um tempo de conservação menor do que o que a gente vê, por exemplo, para sêmen de boi. Por quê? Porque ele fica conservado a uma temperatura muito baixa. E já o sêmen do suíno, como o volume é maior para a produção da dose, ele não é conservado em temperatura tão baixa. É uma temperatura baixa, mas não a ponto do nitrogênio líquido. Então, isso faz com que o tempo de conservação desse sêmen seja um pouquinho mais baixo. Outro ponto também é a questão da dificuldade de acesso ao sêmen desses animais. Assim. Então, quer dizer, existem poucos laboratórios, poucas fazendas, né, centrais de genética que estejam produzindo sêmen para o suíno. Tá? A gente vê muito fácil para bovino, tem todo canto. Equino também tem bastante, mas para suíno ainda, embora seja uma coisa bem interessante, ainda tem um pouco no mercado. Tem esses materiais aqui, pessoal, depois eu vou passar para vocês o link no grupo, uma leitura complementar, tá, para vocês verem um pouquinho mais sobre as questões, tanto da reprodução desses suínos, como também da inseminação artificial propriamente dita.